Existe algo intrigante na forma como conduzimos nossa existência. Todos sabemos que nada dura para sempre, mas ainda assim, o coração insiste em se agarrar ao que escapa. Se o tempo arrasta tudo consigo, por que continuamos a encher a mente de inquietações? Essa pergunta simples e cortante nos chama a olhar mais de perto para o modo como pensamos e sentimos. Será que o medo de perder surge da fraqueza ou da intensidade com que amamos? E será que preocupar-se tanto nos protege de algo? As respostas são claras. O receio não revela fraqueza, mas sim o valor que damos ao que amamos. Porém, a preocupação em excesso não impede a dor futura, apenas rouba a serenidade presente. E assim começa uma das maiores contradições humanas. Sabemos que tudo se transforma. Ouvimos desde cedo que nada permanece igual, mas seguimos vivendo como se isso não fosse verdade. É nesse espaço, entre o saber e o aceitar, que nasce a dor. Uma mensagem que demora, um silêncio prolongado, um plano inesperadamente alterado, tudo isso desencadeia receios, como se cada detalhe fosse ameaça de perda. Montaigne já observava que a vida dele fora cheia de desgraças, a maioria das quais jamais aconteceu. A mente cria monstros para se proteger, mas acaba nos aprisionando no excesso de vigilância. E aqui vai um convite. Se este tema ressoa em você, curta este conteúdo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras e inscreva-se para continuar refletindo sobre como transformar a ansiedade em clareza. Afinal, juntos podemos cultivar uma mente mais leve e desperta. O paradoxo da mente inquieta. A contradição é antiga. Sabemos que tudo se transforma, ouvimos isso desde a infância, mas vivemos como se não fosse verdade. É nesse abismo entre compreender e aceitar que nasce o sofrimento. Uma mensagem atrasada, um silêncio longo demais, um plano alterado de repente. Tudo pode acender alarmes internos. Montaigne observou que sua vida fora cheia de tragédias, a maioria das quais nunca aconteceu. O cérebro, tentando proteger-nos, cria cenários sombrios que apenas drenam nossa energia. Esse instinto tem raízes profundas. Nossos antepassados sobreviveram atentos ao menor sinal de ameaça. Hoje, esse mesmo sistema reage a e-mails, notificações ou gestos mal interpretados como se fossem predadores. Mas em vez de garantir segurança, nos mergulha em ansiedade. Quanto mais tentamos controlar o que não depende de nós, mais inseguros ficamos. O olhar do Buda sobre a mudança é nesse ponto que o budismo oferece uma visão diferente. O Buda não negava a instabilidade, apenas mostrava que a dor não vem da mudança em si, mas da resistência a ela. Ele dizia: todos os fenômenos condicionados são impermanentes, surgem e desaparecem. Quem percebe isso com sabedoria, liberta-se da dor. Séculos antes da ciência moderna provar que tudo está em movimento, o Buda já observava que nada permanece. Corpos envelhecem, emoções se alteram, relações se transformam. O sofrimento nasce quando queremos congelar o que é fluido. Essa ilusão, fruto da ignorância, avijja, alimenta o apego. O apego, upadana, é a mão que insiste em segurar o que não pode ser segurado. Quanto mais forte apegamos, mais dói quando a mudança chega. Um adeus, uma perda, um detalhe fora do previsto fere, porque acreditamos que tudo deveria ser estável. A ilusão do eu permanente, outro pilar da dor, está na ideia de identidade. Acreditamos em um eu sólido, meu corpo, meus planos, minha história. O Buda ensinava anatta, o não-eu. O que chamamos de eu é apenas um fluxo de percepções, memórias, biologia em constante alteração. Quando a vida contraria a imagem que criamos, sentimos ameaça. A ciência moderna confirma. O cérebro reorganiza circuitos a todo instante. As células se renovam continuamente, até as estrelas nascem e morrem. Nada é fixo.
Essa constatação não deveria gerar desespero, mas liberdade. Saber não é o bastante. Mesmo compreendendo intelectualmente que tudo muda, quando a mudança toca aquilo que amamos, resistimos. Por isso, o Buda não apenas explicou, mas ofereceu um caminho prático. As 4 nobres verdades: reconhecer a dor, identificar sua causa, apego e visão distorcida, perceber que há libertação e trilhar o caminho que conduz a ela. Esse caminho não pede que desistamos da vida, mas que a vivamos com presença. Ele nos convida a soltar a expectativa de permanência para que a surpresa da mudança não se torne um golpe constante. O significado de soltar. Soltar não é abandonar ou ser frio. É simplesmente parar de apertar demais. É como segurar um pássaro. Se apertamos muito, sufocamos. Se abrimos demais, ele escapa. Aceitar não é passividade, é agir sem acrescentar a carga mental de isso não deveria estar acontecendo. Thich Nhat Hanh comparava a segurar uma brasa. O fogo machuca, mas o que prolonga a dor é não abrir a mão. Quando soltamos, enxergamos com clareza o que precisa ser feito sem o peso da resistência. A prática da presença. A preocupação vive no futuro. E se falhar? E se perder? A atenção plena, sati, devolve-nos ao agora. 8 passos formam o caminho budista, e a atenção ocupa lugar central, pois sem ela nos perdemos. Práticas simples ajudam. Caminhar sentindo o passo, comer percebendo o sabor, respirar consciente. Quando surge o pensamento, e se amanhã der errado, reconhecemos, é só um pensamento, não uma previsão. Assim, a mente se liberta. A meditação de visão clara, vipassana, aprofunda essa experiência. Sentados em silêncio, percebemos como tudo surge e desaparece. Não apenas sabemos da impermanência, nós a sentimos. E isso dissolve parte do medo. Sabedoria e compaixão. A clareza, Panya pergunta: vale perder a paz por isso? A preocupação muda o resultado? Quase sempre não. Shantideva lembrava: se há solução, haja. Se não, sofrer não ajuda. Mas sabedoria caminha ao lado da compaixão. A preocupação nos fecha no próprio círculo. Meus problemas, meu futuro, minha dor. Ao reconhecer que todos enfrentam incertezas, nosso fardo fica mais leve. A bondade, meta, não é apenas generosidade, é também antídoto contra o medo. O cotidiano do desapego. Soltar não acontece em gestos grandiosos. Ele se revela em pequenas escolhas. Planejar sem desespero, caso os planos mudem. Amar sabendo que o tempo corre. Agir sem medir o próprio valor pelo resultado. Até monges praticam isso diariamente. O objetivo não é eliminar toda a preocupação, mas não deixar que ela governe. O Buda afirmava: não há temor para quem não se prende aos desejos. Quanto menos agarramos, menos tememos. E nesse espaço vazio florescem coragem e serenidade. A dádiva escondida da impermanência, muitos pensam: se tudo acaba, nada importa. O budismo inverte: justamente porque tudo acaba, tudo tem valor. Se uma flor durasse para sempre, deixaríamos de apreciá-la. O encanto nasce do fim. As últimas palavras do Buda foram: todas as coisas compostas são impermanentes, esforcem-se com atenção. Não era pessimismo, mas convite a viver desperto. O estoicismo também ecoa essa visão. Marco Aurélio dizia: a perda é apenas mudança, e mudança é a alegria da natureza. Ao parar de tratar o fluxo como inimigo, tratamos a vida como narrativa em andamento, não como posse. A confiança diante do fluxo não significa fingir que não dói, mas cultivar confiança de que podemos atravessar cada onda. Em vez de lutar contra o oceano, aprendemos a surfar. O bambu que se curva sem quebrar mostra que flexibilidade é força. Quando a preocupação se dissolve, sobra espaço. Nesse espaço surgem compaixão, presença e sentido. Um convite para hoje.
Essa consciência precisa ser relembrada diariamente. Muitos mestres sugerem, ao acordar, diga a si mesmo: estou vivo, este dia é um presente. Isso muda gestos. Discutimos menos, perdoamos mais rápido, seguramos os entes com mais carinho. Cada decisão pode ser iluminada pela pergunta: se me restasse apenas um ano, isso importaria? Geralmente, as obsessões encolhem sob essa luz. Surge então uma urgência suave. Não pressa, mas desejo de viver com verdade agora. Como disse o Buda, melhor viver um único dia compreendendo o nascer e o morrer das coisas do que 100 anos sem jamais percebê-lo. Ver a impermanência é acordar. Conclusão. Então, se a vida é passageira, por que sofrer tanto? O budismo responde com simplicidade: não precisamos. A preocupação é hábito, não destino. E a impermanência, longe de nos atormentar, é lembrete do que importa. Amar profundamente, viver com autenticidade e abrir mão quando chega a hora. Se estas palavras tocaram algo em você, não guarde só para si. Compartilhe este conteúdo. Inscreva-se para receber mais reflexões como esta e ajude outras pessoas a também encontrarem serenidade em meio às incertezas. Porque cada instante conta. Estar presente é o maior presente que podemos oferecer a nós mesmos e ao mundo.